Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, tá? Ainda tô aqui no meio da roça gravando sem internet, mas ainda consegui pegar um pouquinho de luz do sol aqui para terminar de gravar. Antes de ir pro assunto desse vídeo, lembrando que tem a minha apresentação dia 17 de setembro agora, tá? Se você ainda não comprou o seu ingresso e você pretende me ver em São Paulo, é a última chance este ano de você me ver em São Paulo. Então, aqui embaixo o link para compra. Também lembrando que se você está inscrito nesse canal, verifica se você realmente está inscrito no seu canal, nesse canal, e se o YouTube não desinscreveu você. E verifique também se o joinha que você dá, quando você dá joinha no vídeo, se o joinha foi de verdade, porque muita gente tem falado que dá o joinha e o joinha não vai. Então, não custa nada, espera um pouquinho, vê o vídeo até um pedaço, dá um F5, vê se o joinha foi mesmo e tal. Senão acaba prejudicando a gente, beleza? Eu tô gravando esse vídeo também meio barriquelo aqui, né? Meio bem atrasadão com relação a quando ele aconteceu, que é sobre o caso do ejaculador do busão, né? Como ele ficou chamado, né? O cara que agora foi preso, né? Mas que já tinha várias vezes de relatos, de denúncias de comportamento de abuso sexual, assim, bastante grave, né? Em transporte público de São Paulo. Então é o cara que ele foi, com um caso bastante conhecido, né? Que foi na semana retrasada, que ele ejaculou no rosto, na cabeça ou no braço de uma mulher, no ônibus em São Paulo, foi mandado para a delegacia e o delegado, e o juiz, né, e o juiz mandou soltar ele porque disse que não houve constrangimento. Isso gerou um grande rebuliço em toda a sociedade, né, porque falou, pô, como que isso não é constrangimento? Aí o pessoal que era mais legalista ficou falando que pela lei não era constrangimento de verdade, aí outras pessoas falaram que se exploda a legalidade, porque não está escrito especificamente na lei que isso envolve constrangimento, mas é um constrangimento. Ninguém quer ser ejaculado no meio sabe? É um absurdo. Não preciso nem ficar explicando por que isso é um absurdo. Só que acontece, na semana seguinte, o mesmo cara fez a mesma coisa com outra pessoa, acho que ele não chegou a ejacular, apenas pôs o pênis pra fora e começou a se masturbar, e aí, novamente, os passageiros do ônibus mesmo pegaram ele, mandaram ele pra polícia, e aí sim, ele não foi solto, acho que ele tá preso até agora. E os caras foram levantar a ficha do cara e descobriram que ele tinha mais de 16 passagens, né, de denúncias pelo mesmo tipo de ato, né, também. Pôs o pinto para fora, tentou apertar a menina, tentou fazer alguma coisa. Ele era um predador sexual de transportes públicos, assim, né? Um tarado, né? Literalmente um tarado, né? Aquilo que na linguagem coloquial a gente chamaria de tarado. E nessas 16 vezes que isso aconteceu, ninguém aparentemente fez nada. Fez a denúncia e tal, mas o cara continuou solto, ele não foi preso, ele não teve nenhum tipo de sentença decretada ou algo do tipo e continuou fazendo isso. E dada a frequência com que você viu que foi de uma semana para outra que ele fez isso, provavelmente ele fazia isso toda semana. Ele faz isso sempre, provavelmente, não dá para dizer, mas essas 16 vezes que fizeram uma denúncia formal contra ele na delegacia, devem ter sido só as que fizeram denúncia. Faço ideia da quantidade de pessoas que sofreram abuso sexual por esse cara e não fizeram denúncia nenhuma, ou então às vezes nem perceberam, né? Foram perceber quando chegaram em casa, nem que estava tudo melado. Então, é muito grave, né? Teve até o caso de uma menina que em 2016 já tinha relatado que o cara estava se masturbando, tirou foto do cara, era o mesmo cara. Então, o pessoal se focou muito na discussão com relação a o que foi feito com o cara, por que o cara tá solto, por que deixou e tal. Eu vou me focar aqui numa outra coisa nesse vídeo, tá? Sobre o ejaculador. Vou me focar na questão de saúde, porque a família falou várias vezes nas entrevistas que ele era um rapaz normal. Em 2006, ele sofreu um acidente de automóvel, que ele ficou muito ferido, sofreu graves ferimentos na cabeça, ficou 15 dias em coma no HC, no Hospital das Clínicas, passou por 2 cirurgias no cérebro, ficou internado 2 meses. E quando ele voltou para casa, ele era outra pessoa. Ele era um menino alegre e estudioso que ajudava o pai no trabalho de raspar tacos antes do acidente. Depois ele virou um garoto silencioso e bastante agressivo. Por que eu achei relevante colocar esse tipo de afirmação aqui? Tá? Porque isso para mim me pareceu muito relevante. Porque existem casos na literatura, e não são poucos casos, que mostram que pessoas, depois de algum tipo de traumatismo na cabeça, passaram a ter um comportamento sexual aberrante. Então, eu achei aqui um artigo que ele cita 5 casos. Indivíduos jovens que foram para o hospital ou em coma, ou que ficaram em coma há muito tempo depois de um acidente de carro. Né? Quase todos eles é acidente de carro, um deles foi briga, então foi alguma coisa que bateram na cabeça dele, e só um dos casos era uma mulher. Tá? Todos os outros eram homens. Mas o mais interessante é que em todos esses casos, esses pacientes passaram a ter um comportamento sexual aberrante. No caso, acho que 3 casos aqui, desses daqui que estão citados no artigo, esse comportamento passou sozinho. Todos eles envolviam uma lesão no córtex frontal aqui, né, na parte anterior do cérebro. Então pode ser que esse comportamento, logo depois do coma, quando o paciente acordou, até ele se recuperar ou terminar de se recuperar,
possa ter sido porque essa parte estava inchada, ainda não estava completamente recuperada, o coágulo foi desinchando, alguma coisa assim, e aquela área foi voltando ao normal e o comportamento sexual do paciente voltou ao normal. Então todos esses casos aqui falam de pessoas que depois que acordou do coma passou a se masturbar frequentemente um atrás do outro. O outro era um cara que começou a tentar agarrar as enfermeiras e ficava desesperado para transar. O outro foi um cara que quase estuprou a namorada quando ela foi visitar ele no hospital e ficou bastante agressivo. Nesse caso do cara, eu acho que ele continuou agressivo depois, teve que tomar remédio para agressividade, mas ele parou de ter esse comportamento sexual. A mulher, no caso, que é a única moça que descreve o artigo, ela punha os peitos para fora para todo mundo que aparecia lá, né? Porque queria ser tocada, ficava se tocando o tempo inteiro. Teve só um caso aqui do cara que acho que ele teve que ser internado e ele depois voltou a ter esse comportamento. Que ele ficava pelado. Ele gostava de ficar pelado e andar assim no meio da rua peladão, assim, se masturbava pelado também em público e tal. Mas todos os outros casos, assim que teve recuperação total do lobo frontal, o comportamento aberrante sexual sumiu, desapareceu, parou, e eles pararam de agir dessa forma. E tem um caso que ficou muito conhecido, foi um caso que ficou assim, tipo, muito explorado, que era de um sujeito de Charlottesville, né, que foi aquela região lá onde teve agora aquela passeata neonazista lá, e que, enfim, gerou comoção no mundo inteiro, tá? Lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E esse cara de Charlottesville, ele teve o quê? Ele era casado e ele tinha uma enteada, que era a filha da esposa dele, e ele sempre teve interesses muito grandes por pornografia, mas ele começou a ter um interesse muito forte por pornografia infantil, né, de adolescentes bem novinhas e pornografia infantil. Quando ele começou a tentar atacar sexualmente essa enteada dele, que estava no começo da adolescência, aí eles resolveram tomar uma atitude, né? Acharam um monte de material de pornografia infantil dele no computador e ele foi para a júri, né? Ele foi condenado como pedófilo, né? Os psiquiatras, inclusive, detectaram que ele era efetivamente pedófilo. E aí foi escolhido se ele podia fazer um tratamento, né? Você passar por uma clínica de reabilitação em 12 passos ou ir para a cadeia. Fez a reabilitação, só que ele, durante a reabilitação, ele tentou agarrar as moças que faziam, né? As voluntárias lá da clínica. E aí ele ia para a cadeia, né? O juiz mudou a sentença. Um dia antes dele ir para a cadeia, o que aconteceu? Ele começou a reclamar de fortes dores de cabeça, levaram ele para o hospital. Ele começou a ter comportamentos muito complicados, muito estranhos. Ele começou a tentar agarrar as enfermeiras também. Começou a não ter mais controle de micção, né? Começou a urinar nele mesmo. Começou a ter aquele sintoma de paralisação de uma parte da face. E falaram, bom, ele está tendo um derrame. Foram ver, fizeram uma ressonância magnética. E ele tinha um tumor gigantesco no meio do lobo pré-frontal, do lobo frontal. Removeram esse tumor, e assim que removeram o tumor, o comportamento dele, desses comportamentos sexuais malucos dele, pararam completamente. E aí olha que interessante, foram ver o histórico médico do cara, quando ele tinha 16 anos, ele se machucou na cabeça. Teve um choque leve na cabeça, mas que foi o suficiente para ele ficar desacordado por alguns minutos, para desmaiar por alguns minutos. E que a compulsão dele por pornografia começou a partir dali, com 16 anos. Então, quer dizer, foi apenas um caso em que o tumor foi se complicando. No caso, talvez esse tumor tenha surgido até em decorrência desse choque que ele sofreu quando ele era adolescente. E olha que louco, ele voltou para casa, ele começou a ter um comportamento completamente normal, ele passou a ser uma pessoa, enfim, ter comportamento socialmente aceitável, até que em determinado momento a enteada dele viu material de pornografia infantil no computador dele. Ao invés de levar o padrasto para a delegacia, não, ela levou o padrasto para o hospital. Resultado, o tumor dele tinha voltado a crescer. E aí ele teve que fazer uma nova cirurgia e, de novo, depois da cirurgia, ele voltou ao normal, sem mais comportamentos sexuais aberrantes. Então, o que eu estou querendo dizer com todos esses casos é o seguinte: esse rapaz, o ejaculador do busão, ele muito provavelmente é um caso desses. Ele tem um comportamento sexual aberrante por causa desse traumatismo que ele teve na cabeça. Tá? Ele é um caso maltratado. E definitivamente, enquanto ele não for tratado, precisa ser isolado da sociedade, porque afinal de contas também não é para ele ficar ejaculando em cima das pessoas e das pessoas ficarem olhando e falarem assim, coitado, ele teve um traumatismo. Não, se expor do traumatismo, né? Bom, gente, acabou a luz ali, eu tive que sair, encher o cartão também, eu mudei de lugar aqui só para encerrar o vídeo, tá? Porque já abordei o que eu precisava abordar. Basicamente, como que a gente deveria, então, tratar? Pode ser que não seja o caso desse rapaz? Pode, mas é muito pouco provável. Tá com toda a cara de ser um caso de uma pessoa que passou a ter distúrbios sexuais depois de uma lesão cerebral. Tá com toda a cara de ser isso. Se for esse o caso, obviamente que esse cara não pode ser colocado na sociedade da maneira como ele tá, mas eu não sei se a cadeia é o lugar ideal para ele, entendeu? Porque a cadeia é para um criminoso que meio que... É que também não pode dizer que esse cara não sabe o que tá fazendo, entende? Mas o caso dele me parece mais um caso médico do que um caso de cadeia, sabe? Não é um caso de um mau caráter. Talvez para ele parar de molestar outras pessoas deveria ser feito, talvez, sei lá, ou outra cirurgia, ou dar remédio para ele, ou fazer um acompanhamento. E caso ele não possa ser
curado, né, desse mal que aconteceu com ele, né, depois desse acidente, talvez ele deva ser colocado realmente numa casa de saúde mental, alguma coisa assim, para pessoas que não podem estar em convívio da sociedade. Mas a cadeia me parece pouco produtivo, porque provavelmente depois que esse cara for solto, ele vai voltar a fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo. Não me parece que o problema dele seja um problema de uma questão moral, e sim uma questão de saúde mesmo. Então, o grande problema aqui, no caso, é a família dele, extremamente humilde, provavelmente não sabia que esse tipo de lesão poderia ter causado esse tipo de distúrbio sexual. Aliás, quase ninguém sabe disso. Então, ele poderia talvez ter sido tratado antes de ter gerado esse monte de abusos nessas meninas, né? É que a família dele, pelo que está dizendo aqui, não sabia disso. Ficou sabendo em 2014 do primeiro caso dele, sendo que desde 2007, 2008, sei lá, que ele já está fazendo isso daí com as meninas no ônibus. Então, eu acho que poderia ter sido evitado isso tudo, né? Esse cara é um caso muito especial. Se esse cara for o mesmo caso dos outros exemplos que eu citei agora na literatura médica, for o mesmo tipo de caso, eu não citaria esse tipo de ocorrência ou não colocaria essas coisas que estão acontecendo nem dentro do contexto do machismo da sociedade. É o caso de um cara doente que precisa ser encaminhado. É um caso muito peculiar, muito particular. Tá? Infelizmente não foi tratado quando aconteceu, né? Desde 2006 que ele poderia ter sido tratado, mas os pais não observaram. Viram mudanças no comportamento dele, que ele ficou mais agressivo, quieto, mais silencioso e menos sorridente, mas não souberam acompanhar, não puderam acompanhar esse outro lado, né? Esse lado mais pervertido que se formou depois desse acidente que ele teve, que ele bateu a cabeça e precisou dessa cirurgia. E era esse o ponto que eu queria discutir. Não quero ficar aqui abrindo todos os casos sobre a justiça brasileira, né, que acontece um abuso sexual e o cara fala que não houve constrangimento, todas as coisas assim. Isso daí sim eu acho que é um caso entrar numa série de questões legais aí, e por que a sociedade ainda trata certos casos de pessoas que molestam mulheres como mais light do que deveria tratar. No caso específico do sujeito, eu acho que o sujeito não se enquadra na mesma categoria, por exemplo, das outras pessoas envolvidas nessa história, e nem de muita gente que está opinando por aí. Bom, então era isso, tá? Espero ter acrescentado alguma coisa para vocês. Eu queria só, na verdade, queria usar esse pretexto para falar para vocês sobre esses casos médicos que existem, né? Eu acredito até que já tenham sido citados. Eu acho que foi em algum Nerdcast, eu não lembro agora se foi ou no Nerdologia. Eu lembro do Átila ter citado o caso desse sujeito, ou o Átila ou o André Souza, eu não lembro quem citou o caso desse rapaz aí, lá de Charlottesville, né, que teve esse problema de pedofilia, mas queria falar para vocês que tem outros casos relatados, né, e associar que provavelmente essa seja a condição desse rapaz. Bom, então eu sugiro para vocês a leitura dos artigos, tá? Vou deixar todos linkados aqui embaixo, tá? Seria bom que vocês lessem. Aqui estou com a camiseta da Doppel também, né, da House Baggins, tá certo? Vou deixar linkado aqui embaixo também o link para compra das camisetas com desconto, tá? Se vocês gostarem das camisetas, bem como o link para compra da minha apresentação no dia 17. Tá bom? Então é isso aí, um abraço para vocês e falou!